Olá a todos, eu sou o João Januário Martins e gostaria de falar com vocês hoje sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que versa sobre ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, certo? Mas antes de nós conversarmos sobre esse capítulo, eu gostaria de convidá-los para que nós possamos fazer uma preparação do ambiente, tá? Então nesse momento nós vamos fechar os olhos e vamos mentalizar e desejar que a gente possa pedir a presença dos amigos do bem, amigos espirituais, amigos familiares que estão do outro lado, na erraticidade, espíritos amigos, espíritos protetores, que a gente possa pedir a presença desses espíritos de luz no nosso lar, mentalizando que eles possam fazer uma limpeza. Podemos mentalizar que eles adentram o nosso lar com tochas luminosas e vão passando essas tochas luminosas pelas paredes, pelo piso, pelo teto, pelos objetos, pelas pessoas entre nós. Principalmente nos dormitórios, nas camas, em todos os cômodos da casa. Vamos saudar o Dr. Bezerra de Menezes. Foi comemorado o aniversário dele ontem, né, dia 29 de agosto. Parabéns, Dr. Bezerra. Está o médico dos humildes, dos pobres, ele está presente mais do que nunca em nossas vidas, estando à frente lá da Fraternidade Esperança, no espaço, no hospital lá do espaço, atuando com seus médicos socorristas aqui no nosso plano Terra e também recebendo as almas desencarnadas, os espíritos desencarnados. Salve, Dr. Bezerra de Menezes. Vamos também saudar o anjo Ismael, guardião do Brasil, a quem agradecemos pelo reencarno em solo brasileiro com compromissos assumidos com essa pátria, o inconsciente coletivo que temos em relação a essa pátria, aos nossos ancestrais, às nossas reencarnações anteriores. Possamos saudar a Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que ela possa nos acolher em seus braços amorosos, nos acalmar, nos acalentar, nos fortalecer em espírito, e todos possamos nos apresentar ao nosso Mestre, ao Rabi da Galileia, nosso Mestre maior Jesus. Agradecemos muito por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Que possamos ser dignos dessa oportunidade. Peço que nos acompanhe a presença do Pai Criador através da prece que tu mesmo nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Assim nós pedimos permissão a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Rabi e toda a espiritualidade do bem que nos dá o suporte necessário para estarmos aqui reunidos. Tá certo? Como eu falei no início, hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tá bom? Então eu vou citar um trechinho em que Kardec, sabemos que as obras básicas foram codificadas por Allan Kardec, né? Pseudônimo Allan Kardec, que foi um professor, um cientista, chamado Denisard Hippolyte. E nesse capítulo ele fala sobre ressurreição e reencarnação, a diferença, laços de família fortalecidos pela reencarnação e alguns itens mais, tá? Eu vou citar uma passagenzinha bíblica primeiro, né, que os evangelistas trazem, e depois nós vamos comentar os comentários de Kardec. Estando Jesus perto de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse:
Que dizem os homens quem é filho do homem? Eles lhe responderam: alguns dizem que vós sois João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis vós que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse: vós sois o Cristo, Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não é o sangue nem a carne que te revelaram isto, mas sim meu Pai que está nos céus. Essa passagem está em Mateus, em Marcos. Aí, esse é o item 1, o item 3, uma outra passagem também citada pelos evangelistas, como palavras do Cristo, dizendo assim: seus discípulos o interrogaram, dizendo: pois que os escribas dizem que é preciso que Elias volte primeiro. Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e estabelecer as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram, ou não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes havia falado. Essas passagens estão em Mateus e Marcos. Então a gente agora começa a falar sobre a reflexão de Kardec, né? Os judeus naquela época, parte dos judeus, acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam na reencarnação. E por isso que tem aquela passagem de Lázaro, né, da ressurreição de Lázaro, que é uma passagem de um simbolismo muito grande, né, que eu quero comentar um pouquinho mais para frente. Então, nesse capítulo, Kardec coloca, quando Jesus fala da necessidade de nascer de novo, para atingir ou enxergar o reino do céu, ou ver o reino dos céus, ele está falando da reencarnação, né? Nós somos espíritos em prova, reencarnando já muitas centenas de vezes, e na presente encarnação, nós aqui, para quem acredita, espíritas, espiritualistas, que acreditam na reencarnação, hoje nós estamos acreditando, mas nas reencarnações anteriores pode ser que não é? A gente não faz ideia o quanto nós negamos. Então, quando Jesus fala na parábola a volta do filho pródigo, né? Lembram da parábola do filho pródigo? Que o pai tinha 2 filhos, aí o filho mais novo pede a sua parte na herança, que de direito lhe cabe, e cai para o mundo, né? Para gastar. O irmão mais velho é contra, tal, mas o pai fala: não, ele tem direito. Esse filho mais novo gasta a parte que lhe cabe, e quando o dinheiro tinha acabado, quando ele estava dividindo a ração com os porcos, né, ele pede para o pai para voltar. O pai fica contente, fala que sim, pode voltar. O filho mais velho, o irmão mais velho, é contra, fala: como, pai? Vai preparar uma festa para o meu irmão que gastou parte do seu dinheiro? Aí o pai fala assim: sim, vamos preparar, mandar um assar, um novilho, porque aquele que estava perdido se encontrou. Essa parábola também é lindíssima, como todas as passagens evangélicas de Jesus. O Jung, né, o mestre da psiquiatria, da psicologia, fala que as passagens evangélicas de Jesus são arquetípicas, querendo dizer que são verdades eternas. Passado 2000 anos, nós estamos tentando interpretar psicologicamente as passagens de Jesus. Vai passar outros 2000 anos, nós vamos continuar tentando entender psicologicamente. Quem são os filhos pródigos? Somos nós mesmos, né? Nós estávamos perdidos pelo mundo, até então, vivendo numa total inconsciência. Talvez na presente encarnação, nós estamos também desejosos de voltar ao Pai, né? Nós estamos cansados, nós já esgotamos parte da herança divina ao longo das encarnações passadas, nas ilusões, nas fantasias, na inconsciência, nos grandes dramas da vida. Mas no presente momento, nós estamos nos reconhecendo como espírito, estamos pedindo para o Pai para poder voltar, e o Pai está falando: volte, sim, volte. E para onde nós estamos voltando? Onde está o Pai?
está dentro de nós mesmos, né? Nós não trazemos a essência divina, não é assim que Cristo fala? Vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. E quando Jesus fala no reino de Deus, atingir o reino de Deus, né? Ou na parábola do filho pródigo, por exemplo, a volta ao Pai, então é a volta a nós mesmos. Entender que a essência divina está aqui, né? Nós precisamos buscar essa essência divina em nós mesmos. Não é que o Cristo vai reencarnar novamente. Na verdade, o Cristo sempre esteve, né, nesse grande inconsciente coletivo em que nós estamos mergulhados. Só nós precisamos permitir capturar essa imagem arquetípica, essa imagem do Cristo e trazer para a nossa realidade. Não trazer na angelitude dele, que seria impossível. A gente vai trazer a imagem dele e preencher de acordo com as nossas condições. E representar Deus aqui na presente existência. Deus se faz presente nesse mundo através do homem, ou seja, nós temos um compromisso com o universo, nós temos um compromisso com Deus, nós temos que ser intermediário. Por isso que quando nós somos intermediários, como eu estou sendo aqui nesse momento em relação a vocês, para preparar esse tema do Evangelho, eu estou sendo intermediário, então eu estou me fortalecendo, eu estou me curando e estou permitindo, é lógico, refletindo, reverberando essas energias para aqueles que estiverem sintonizados com essa energia, com essa frequência, também estão fortalecendo e reverberando também para o universo. É assim que se propaga, né, o bem, que se propaga a saúde, o bem-estar, né, o equilíbrio, o amor, a confiança, isso tudo que a gente está precisando nesse mundo, não é verdade? Muito bem, eu falei que os judeus eles acreditavam na ressurreição, o espiritismo, é lógico, acredita na reencarnação. E quando se falam de Elias e João Batista, nas passagens evangélicas já se fala que já se dá para entender, como Jesus fala, Elias já veio, né, e eles não reconheceram quem era o profeta Elias, era o João Batista. Quem foi João Batista? O precursor de Jesus. E lembra o que aconteceu com o João Batista, né? Ele foi degolado, né, por Herodes, não é assim? Ele anunciou o Messias, né? Ele anunciou o Salvador, mas infelizmente naquele momento, 2000 anos atrás, que nós estávamos lá ainda muito brutos, né? Talvez, não entendemos, a maioria não entendeu a mensagem dele, mas a minoria já naquela época começou a entender, e assim ao longo dos séculos, e agora é a nossa vez do entendimento, né? Agora o galo cantou, como na passagem de Pedro, né? Lembra quando o mestre fala, Pedro, quando o galo cantar, você vai ter me negado por 3 vezes. E foi o que aconteceu, né? Pedro, com medo, né, de ser preso também, ser crucificado, ele nega o Cristo. Quando ele nega pela 3ª vez, ele ouve o galo cantar, como Jesus havia profetizado. Quantos séculos se passaram de galo cantando para nós nesse momento também adquirirmos a nossa consciência cósmica, né, e entendermos qual é a nossa missão, qual é o nosso trabalho, o que nos compete fazer, e que cada um faça a sua parte, não é assim? Muito bem. Nesse capítulo também, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Kardec cita uma passagem emblemática, né, naquela época de Jesus. Um doutor da lei chamado Nicodemos, simpatizante de Jesus, o procura na calada da noite. Ele quer que o mestre, o Rabi, lhe explique essa questão de nascer de novo, né? E Jesus explica para ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Jesus fala isso para Nicodemos. Nicodemos não entende isso. Como nascer de novo? Como eu, velho, vou entrar no ventre materno novamente? Aí ele fala, não, renasce. Quem é da carne é da carne. Quem é do espírito é do espírito. Renascer em espírito. No momento, ele está falando sobre reencarnação. E agora, passado 2000 anos, a gente pode entender
que Jesus não só está falando de reencarnação, mas ele está falando da necessidade de renascer em espírito e em vida, certo? O que é renascer em espírito e em vida? É você despertar e se permitir um renascer diferente, buscando a transformação interior, a morte do homem velho e um renascimento do homem novo, como diz o apóstolo Paulo, nesta presente encarnação. Então a gente não precisa morrer, desencarnar para reencarnar diferente. Não, se eu quiser a partir de agora, eu não quero mais continuar vivendo nas minhas repetições, eu não quero mais viver nas minhas viciações. Eu quero me permitir trabalhar o auto-perdão, o perdão, a reconciliação, ressignificar o passado, trabalhar essas crenças limitantes que me prendem ao passado, essa questão de ficar preso a karmas determinísticos e ação e reação, e transmutar isso, tudo isso. Eu posso reatualizar meu karma agora. Hoje nós estamos, desde o século passado, sobre a influência da ciência quântica, da física quântica. A gente não pode continuar preso a uma física, a uma ciência mecanicista lá de séculos atrás, só de ação e reação, embora a gente esteja influenciado a isso. Eu sei que eu errei, eu sei que trago as minhas culpas, mas eu nem quero buscar através de uma regressão, saber mais detalhes. A gente já sabe que fez coisas horríveis no passado. Não importa. A gente tem que transmutar tudo isso e daqui para frente fazer diferente, mesmo que tenha errado nessa presente encarnação. Nós erramos na inconsciência. Nós pecamos na inconsciência, nós magoamos ou fomos magoados, não importa. Nós vamos trabalhar o perdão. Nós estamos em busca do amor verdadeiro, o amor incondicional. Só isso pode nos salvar e nos curar. Essa é a verdadeira caridade. A caridade começa dentro de nós mesmos, nos perdoando e perdoando o outro. Muito bem? Então, o Kardec fala também nesse capítulo sobre os laços de família, que eles são fortalecidos pela reencarnação. Então, muitos de nós, muitos entes queridos nossos, principalmente aqueles que tiverem numa idade um pouquinho mais avançada, como eu, por exemplo, os nossos pais já foram embora há muito tempo, não é verdade? E não é porque os nossos entes queridos foram embora desse mundo, estão no outro mundo dos espíritos, que logo nós também estaremos lá, que eles não estão ao nosso lado, eles estão aqui ao nosso lado. De repente eu estou com meu pai e minha mãe aqui, me dando o equilíbrio necessário. Eu continuo sendo o Joãozinho da minha mãe, não importa que eu esteja com mais de 60 anos. Eu sou o filho dela, percebe? Dele, filha da dona Ninela, filho do seu João. Filho é filho, não importa que esteja nesse mundo, no outro, percebem? Então, esses laços de carinho é que nos prendem, certo? E se perpetuam, não é porque um ente querido partiu para o outro mundo que acabou, imagina! Nós estamos próximos, muito próximos, pela sintonia, pela força do pensamento, pelo amor. Nós podemos nos encontrar no momento do sono, às vezes trazemos lembranças desses encontros, podemos aprender a atuar juntos em movimentos de cura. É isso que nós temos que buscar. Esse capítulo também, como ele fala da necessidade de nascer de novo, a gente vai avançar um pouquinho mais. Assim, antes eu quero comentar ainda o que Kardec fala, que é lógico, numa mesma família, não só reencarnam espíritos simpáticos, muitas vezes se atraem espíritos antipáticos, mesmo estranhos. Por isso que Kardec fala da família parental e da família espiritual. A família parental se rompe após a separação, com a morte, ou às vezes até antes, mas a verdadeira família espiritual não. Ela continua juntos, independente de estar encarnado ou desencarnado. Agora me permitam também dar uma contribuição do que o Carl Gustav Jung, da psicologia, fala. Ele
ele propõe que o ciclo de vida é assim, como se fosse uma parábola, percebe? Lembra que a gente aprendeu na escola um dia? Então, aqui, uma alma, né, está em algum lugar, ela nasce nesse mundo, é um bebê, é a primeira metade da vida. É a infância, a juventude até a meia-idade, que seria o pico da primeira metade da onda. É o máximo que a juventude pode chegar, equivaleria ao sol de pico do meio-dia. A partir do meio-dia começa o entardecer, e começa o entardecer da existência. Então Jung diz que essa primeira metade da vida, que seria da juventude, a gente se prepara para chegar no cume, o máximo que a juventude pode chegar, o máximo que o ego pode chegar. Então ele fala que em média nós estudamos 20 anos para atingir esse cume, né? Bom, passado o pico, quando a gente começa a descer na curva, ou no nosso envelhecer, ele fala assim, por que nós também não nos preparamos e estudamos 20 anos para a próxima meta, que é o vale, voltar ao vale, ou seja, a morte. Morte, que morte? Não existe morte nunca. Somos espíritos. Ora, se a gente se prepara para a vida, por que a gente não pode se preparar para a morte? Mas que morte? Né? Nós vamos levar conosco o que nós somos, nada mais. Os bens, tudo isso fica, como diz o Kardec, são usufruto. A nossa casa, seja lá o que for, a conta bancária, né? O carro, fica tudo aí. Né? O que nós vamos levar o que nós somos. Então, qual é o nosso verdadeiro patrimônio? Pensem, qual é o seu principal investimento? Sem dúvida que o primeiro e principal patrimônio e investimento somos nós mesmos. O que é que você está fazendo a favor de você mesmo? Mas não no sentido material da coisa. Porque Jesus fala, não junteis tesouros que ladrão rouba, ou que a ferrugem ou a traça corrói. Juntais tesouros no coração, ou seja, aquilo que podemos levar conosco. Entendem? Isso é o verdadeiro tesouro. O dia que a gente se despedir dessa vida, passo o bastão para aqueles que ficaram, continuem fazendo aí, porque a minha parte, nesse momento, eu já fiz. Entre erros e acertos, eu tentei fazer o meu melhor, que cada um faça o seu. E nós espíritas, a gente tem que começar a parar de cultuar a morte como perda. Né? A morte é uma transição. Então, muitas vezes a pessoa convive com a outra 30, 40, 50, sei lá, 60 anos, e o ente querido vai embora, e se fala como perda, mas como perda? Que perda? Olha que ganho, agradeça que você conviveu 20, 30, 40, 50 anos, que seja com essa criatura, com esse ente querido, que foi embora por morte, desencarne, ou foi embora porque o casal se separou, mas quanto tempo vocês viveram juntos? Por que tem que ficar cultuando a perda? A gente deveria parar com isso, não sei se isso eu trago para reflexão para vocês. Né? Certa feita um paciente meu estava muito triste, né? Eu sou psicólogo, para quem não sabe, e ele estava triste porque o pai havia desencarnado, né? Eu perguntei para ele, fulano, quantos anos você tem? Ele respondeu, 48 anos. E eu coloquei assim, como reflexão, será que não seria interessante você começar a pensar em agradecer por você ter convivido com esse pai por 48 anos, do que ficar chorando a perda? Lógico que a gente chora, fica triste, normal, mas a gente tem que voltar para a vida, até para honrar esse ente querido, para que ele também siga o seu caminho em paz, que a gente não fique prendendo ele aqui na vida. É egoísmo isso, gente, é muito egoísmo. A gente tem que permitir, né? E às vezes até ajudar com orações para que esse espírito possa se desprender da melhor forma, se ele estiver sofrendo, né, em vida, que ele já cumpriu a sua missão, né? Naturalmente que ele possa partir em paz. Nós não vamos prender não por egoísmo. Se nós o amamos de verdade, que a gente permita que ele vá, que logo, logo a gente vai estar juntos também. Tudo bem por enquanto? Vocês estão acompanhando? Então tá bom.
Vamos lá na questão do ciclo de vida também de Jung, se vocês me permitem estar citando Jung, né? Ele fala que na primeira metade é a fase do ego, tá? É nós nesse mundo. Então nós estudamos, nós constituímos nossa identidade, nós formamos a nossa família, certo? E na segunda metade da vida, ele propõe que não seria mais a fase do ego, o eu neste mundo. É como se fosse o sol, a simbologia do sol. Na primeira metade da vida, o sol ilumina o mundo, certo? O exterior. E simbolicamente, é lógico, no entardecer, ele começa a se iluminar. Então o Jung propõe que nós deveríamos fazer o mesmo. Na primeira metade da vida a gente vive para o mundo. Então é família, é trabalho, é estudo. Só que na segunda metade da vida, a partir da meia-idade, nós temos que nos voltar também para nós mesmos, para nos iluminar interiormente. E já não é mais o predomínio do ego. O ego não tem mais estrutura para comandar a nossa vida na segunda metade da vida. Em quem deveria estar assumindo o comando? O Jung fala, o self. Quem é o self? É o si mesmo. Quem é o si mesmo? É a nossa essência divina. O nosso centro organizador. Então, daqui para frente, aqueles que já passaram da meia-idade, dou uma sugestão. Nas suas orações, nas suas mentalizações, perguntem o que meu divino interior espera de mim daqui para frente. Certo? Nas nossas orações, nas nossas preces, o que o meu divino interior espera de mim daqui para frente. Certo? Aí a gente vai estar se preparando, né, efetivamente para o que vamos levar daqui. Qual o tesouro que vamos levar daqui? De certo que não é igual às mesmas questões da primeira metade da vida. A gente não pode só ficar preocupado quanto vai ganhar, deixar de ganhar, de só pensar em trabalho, só pensar em família. A gente tem que pensar também na nossa iluminação. Claro que vamos continuar amando nossos familiares, claro que muitos de nós temos necessidade ainda de continuar trabalhando, mas a gente tem que fazer o trabalho interior, de busca interior, do tesouro que eu posso levar comigo, certo? Tudo bem por enquanto? Vamos lá. E que mais que a gente poderia falar sobre essa questão de ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo? Lembre-se da passagem de Lázaro. Se vocês forem ler na Bíblia, é uma passagem belíssima, certo? Vale a pena. Então, como é que se dá para aqueles que não conhecem? Lázaro está doente. As irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus, que Jesus está a 4 dias de viagem a pé, né? Jesus volta. Quando Jesus volta, o Lázaro supostamente já havia morrido, não é? As irmãs de Lázaro falam, mestre, chegou tarde, né? O seu amigo morreu. O mestre, na sua angelitude, é lógico, efetivamente sabia que Lázaro não havia morrido. Dizem que Kardec tenha comentado que Lázaro estivesse num estado cataléptico. E naquela época não se enterrava, os cadáveres, né, eram colocados em tumbas. Então ele fala, o mestre Jesus fala para os presentes, retirem a pedra. Lázaro, volte para a vida. A tua doença não é uma doença de morte. Ajude a desatar Lázaro, porque ele estava atado. Olha que simbolismo essa passagem. Então, o que é essa passagem, como diz o Jung, arquetípica, que vai fazer sentido sempre para nós? O que ela tem a ver conosco? Quantos de nós que estamos vivendo uma grande crise de meia-idade ou em qualquer momento da vida, entramos num estado até cataléptico, de semi-mortos, numa depressão profunda muitas vezes, que não conseguimos reagir, como mortos-vivos, né? Não temos motivação para nada. Então ocorre um chamamento. O Cristo fala, volte para a vida. A sua doença não é uma doença de morte. Ajudem a desatá-lo, ou seja, a gente tem que procurar ajuda. Então a gente procura ajuda espiritual, a gente procura ajuda médica, de um terapeuta, seja o que for,
para nos ajudar a desenfaixar, né? Desenfaixar em todos os sentidos, nos tirar daquela inércia, né? A inércia não é uma inércia só mecânica, a inércia psíquica também. Um corpo parado, um corpo que não está em movimento, uma mente parada, ela adoece. Então nós temos que reagir. A gente não pode dar poder à doença para nos deixarmos sucumbir, seja por que motivo for, nada justifica. Vamos buscar ajuda do médico, vamos buscar ajuda da psicoterapia, vamos buscar ajuda ao tratamento espiritual. Nós temos que fazer a nossa parte para sair daquele estado, né, cataléptico de uma possível morte em vida. Isso se o instinto de vida for maior em nós. Então eu convido vocês a conversarem também com as suas doenças, com os seus adoecimentos, para tirar esse poder dessa doença, para tirar o poder desses complexos, dessas mágoas e falar: você não tem mais poder sobre mim, eu preciso dessa energia de volta. A minha opção é a vida, eu sou um espírito em mais uma experiência neste mundo. Então, eu deixo essa reflexão para vocês, novamente frisando na necessidade de renascer em espírito, nós nos pensarmos como espírito sempre, certo? Quer seja encarnado ou não, somos espíritos, certo? E a necessidade de renascer sempre em espírito, não sucumbirmos em qualquer, ou seja lá qual crise for, buscarmos ajudas e reagirmos, fazemos opção pela vida, pelo instinto de vida, não pelo instinto de morte, nem culpando ninguém. Ninguém tem culpa, nem a nós mesmos. A gente tem que trabalhar o perdão, a reconciliação. Tudo bem? Então agora eu vou convidar vocês para que nós possamos fazer um fechamento, tá? Nós vamos fazer as vibrações, tá bom? Então, nós vamos fazer as vibrações para o bem universal, para o bem de todos. Então eu vou convidar novamente que vocês fechem os olhos. Agora é a hora de nós transmitirmos tudo aquilo de bom que nós atraímos para nós, essa egrégora que nós criamos entre encarnados e desencarnados, lembrando que o Cristo está ligado conosco também, porque ele diz que quando tivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá estaria. Então, Cristo está presente também conosco, nesse estudo, nessa prece, nessa oração. Nós vamos vibrar para o bem universal. Nós vamos vibrar para o nosso planeta Terra, muita luz,